Olá, um bom dia para você. A Comissão de Constituição e Justiça faz daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a sabatina de Augusto Aras, indicado para o cargo de Procurador-Geral da República. A gestão do Procurador-Geral tem duração de 2 anos, com possibilidade de uma recondução ao cargo. E sobre essa reunião, vamos conversar com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago, bom dia. Olha, a expectativa é de que seja uma longa reunião. Como a gente sabe, a indicação de Augusto Aras para substituir Raquel Dodge provocou muita polêmica, porque pela primeira vez desde 2013 o presidente escolheu alguém fora da lista escolhida por meio de votação pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A Constituição diz que cabe ao presidente da República fazer essa indicação, então ele não tem a obrigação de escolher alguém da lista da ANPR. Mas, como eu já disse, essa era uma tradição que vinha se mantendo desde 2003. O parecer do relator, senador Eduardo Braga, favorável à indicação, foi lido na semana passada. E nos últimos dias, Augusto Aras vinha fazendo uma peregrinação pelos corredores, pelos gabinetes dos senadores, na preparação para essa sabatina. Pelo rito estabelecido para a sabatina, Augusto Aras terá 30 minutos para falar no início da reunião. O relator terá 10 minutos para fazer os questionamentos e logo em seguida os demais senadores poderão fazer perguntas para Augusto Aras, mesmo senadores que não fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que a votação é secreta, a aprovação na CCJ é por maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, e no plenário, onde a indicação de Aras deverá ser analisada ainda hoje, ele terá que ter o voto, o parecer favorável de pelo menos 41 dos 81 senadores. Tiago? Obrigado, Dinalva, pelas suas informações. E como a nossa repórter disse, caso a indicação do subprocurador seja aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela deve seguir ainda hoje para análise em plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma estimativa de quanto tempo a sabatina deve durar. Pode durar 3 horas ou 3 horas e 30. Se isso acontecer, eu vou antecipar a ordem do dia para 14 horas, para a gente tentar votar o doutor Augusto Aras no plenário como primeira matéria, no plenário do Senado. Vou tentar votar o acordo da lei do teto, do limite de gasto dos vereadores e dos prefeitos. E vou tentar votar a medida provisória da nave, que é um apelo do ministro da Defesa em relação a essa situação da infraero e da questão do tráfego aéreo. Então, se isso der tempo, eu abro o Congresso 16. Se não, eu atraso para as 18h30. Após ser indicado, o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, esteve no Senado. A convite do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ele conversou com líderes partidários. Aras também visitou diversos outros senadores. Apesar de o presidente da República, e eu falo isso com muita independência, não ter seguido a lista tríplice, né? É uma atribuição do presidente escolher fora da lista. Já aconteceu isso no meu estado, agora aconteceu aqui no governo federal. Mas o importante é que ele desempenhe um papel dentro da lei. A indicação do presidente não vai dar nenhuma conotação de que ele vai seguir aquilo que o presidente deseja, como todos fizeram isso. Uma conversa muito boa, ele demonstra muito preparo, conteúdo, conhecimento, e nós estamos conhecendo melhor o procurador Augusto Aras para poder, no momento oportuno, ele ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Claro que o processado ainda vai chegar, hoje ou amanhã, será designado um relator na Comissão de Constituição e Justiça para o quanto antes a gente poder fazer a sabatina. Aqui eu me encontro à espera da sabatina e estarei sendo julgado pelo Senado Federal e, respeitosamente, não posso responder a perguntas que, como todos gostariam de responder, tendo em vista que somente ao Senado, na sabatina, caberão todas as respostas que os senhores pretendem. Outras comissões vão se reunir na manhã desta quarta-feira. Vamos conferir a agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, deve ser instalada a comissão temporária para a reforma do Código Comercial. Também às 9 horas está prevista a reunião da Comissão de Infraestrutura. Uma audiência pública vai debater a realização da primeira edição do World Toilet Summit na América Latina. Trata-se do maior evento mundial sobre saneamento que será realizado em São Paulo entre 17 e 19 de novembro.
Outra audiência pública, desta vez na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, vai discutir o programa de regularização fundiária do governo federal. Já às 9h30, na Comissão de Assuntos Sociais, tem pauta de projetos para examinar. Um deles é o que determina que rótulos e embalagens de produtos à venda no mercado mostrem mensagens de advertência sobre a presença de substâncias cancerígenas ou potencialmente cancerígenas. Às 9h vai ser instalado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. Também deve ocorrer a eleição do presidente e do vice do colegiado. Às 9h30 já havíamos falado, mas está aí novamente, né, na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto que regula o reajuste dos planos de saúde coletivos e individuais de saúde. Às 10h, na Comissão de Ciência e Tecnologia, a audiência para a apresentação dos projetos Nordeste Conectado e Amazônia Integrada e Sustentável. Após o debate, os senadores podem analisar o projeto que permite propriedade cruzada em telecomunicações. Às 11h, Comissão de Relações Exteriores. Lá haverá sabatina com indicados para representar o Brasil nas embaixadas no Chipre e na Croácia. E na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a audiência pública para avaliar o comércio internacional agropecuário. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas repercutiu entre os senadores. Bolsonaro disse ter compromisso solene com o meio ambiente e defendeu a soberania do Brasil sobre a Amazônia. O discurso foi feito na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU em Nova York. Bolsonaro disse que o Brasil foi vítima de ataques sensacionalistas da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia. Segundo ele, alguns países embarcaram nas mentiras da mídia e adotaram uma postura colonialista em relação ao Brasil. O presidente ainda afirmou que qualquer iniciativa de apoio à preservação da floresta amazônica deve ser tratada com respeito à soberania brasileira. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. O governo federal vai para a ONU com um discurso negacionista, apontando problema em comunidade indígena, quando o problema está no problema de gestão, no problema de administração, porque ele não está tendo a postura de um verdadeiro chefe de Estado. Um discurso de grosserias, um discurso incivilizado que coloca o Brasil numa condição de pária universal. Isso é muito grave, é muito triste para o povo brasileiro. Ele não fez ponte, ele não agregou, ele só demonstrou subserviência à agenda americana e não dialogou com ninguém, com nenhum país do mundo, com nenhuma agenda global de interesse da humanidade. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, é o único senador que integra a comitiva brasileira na viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Segundo ele, a fala do presidente foi bem recebida. Foi muito proveitosa a fala do presidente. Nós sentimos isso no ambiente da plateia da ONU. Convidou o mundo para poder conhecer a realidade do Brasil, muitas vezes diferente daquelas que saem na imprensa, e disse que o Brasil está pronto para poder receber novos parceiros, principalmente os comerciais. No Twitter, o senador Luiz Carlos Reins parabenizou o presidente pelo discurso e concordou que a Amazônia permanece intocada. Prova de que somos um dos países que mais protegem o meio ambiente. Já Randolph Rodrigues disse que o Brasil nunca passou tanta vergonha na ONU. Ele destacou que Bolsonaro teria culpado indígenas e atacado nações que ofereceram ajuda. Flávio Bolsonaro disse que o discurso do presidente levou ao conhecimento mundial a pauta vencedora das eleições de 2018. Por isso, os derrotados nas urnas estão criticando. A Comissão de Meio Ambiente ouviu em audiência pública o ex-presidente do Instituto de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. O físico foi exonerado do cargo em agosto após a divulgação de dados sobre o desmatamento da Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, é o órgão responsável pelos sistemas de monitoramento da Amazônia. Dados do Instituto mostram que existe uma forte aceleração no desmatamento na região.
Ricardo Galvão, ex-presidente do Instituto, foi exonerado após polêmica sobre a divulgação no portal da instituição de números que demonstram que a área desmatada na Amazônia, apenas nos primeiros 7 meses de 2019, corresponde a mais de 4.000 quilômetros quadrados, 60% a mais que no ano passado. Na audiência pública, Galvão chamou a atenção para o aumento. As ações são preocupantes e tem que lembrar que a Amazônia é responsável por todo o regime de chuva do Brasil e vai até a Argentina, além de biodiversidade, além de várias outras importâncias que tem para a humanidade como um todo. Os participantes também abordaram as ações de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente e os riscos e consequências de perda de autonomia e liberdade científica. O senador Jacques Wagner lembrou o episódio em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, desqualificou os dados apresentados pelo INPE e sugeriu que o ex-presidente do Instituto deveria estar a serviço de alguma ONG. O parlamentar também criticou o governo. Há um reconhecimento quase que mundial daquilo que ocorre, exatamente por alguns que querem estabelecer uma dicotomia, na minha opinião, inexistente, uma contradição entre desenvolvimento e sustentabilidade. Eu acho que o mundo moderno hoje todo pugna por um desenvolvimento onde se tem a sustentabilidade social e ambiental. Infelizmente, o governo federal atual está na contramão daquilo que o mundo inteiro, as nações mais desenvolvidas, têm se preocupado. Eu inicio minha fala pedindo perdão ao senhor. Perdão por esse governo ter um comportamento tão que me envergonha como cidadão. Eu nunca fui político, é meu primeiro mandato. Eu também sou professor, mas no direito. E contra fatos não há argumentos. Na audiência, Galvão demonstrou que em governos anteriores, os dados do INPE foram utilizados para alertar e evitar o aumento do desmatamento e ressaltou que os números são abertos e servem para informar a população. O ex-presidente do INPE também criticou a falta de ação do atual governo e contou como se sentiu ao ser questionado por Bolsonaro. Nós somos todos funcionários públicos. E o primeiro funcionário público é o presidente da República. É o primeiro de todos os funcionários públicos. E nós somos regidos por um código de ética. Ora, gente, no meio científico, dizer que um cientista mentiu sobre os dados, senador, pode acabar com a vida dele. Pode simplesmente acabar com a vida dele. Ainda mais quando um presidente da República diz isso. O Congresso Nacional se reuniu para analisar vetos presidenciais nesta terça-feira. A maior parte dos que se referem à lei do abuso de autoridade foi derrubada. Foram 15 vetos analisados na sessão conjunta dos parlamentares. Em relação aos mais de 30 dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, somente a lei que traz as regras para os crimes do abuso de autoridade, 18 foram rejeitados pelos senadores e deputados. Entre eles, os vetos ao trecho que determina que o Ministério Público é o responsável por ingressar com ação na Justiça contra os crimes de abuso de autoridade, ao que prevê pena de 1 a 4 anos de prisão à autoridade que constranger o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra outra pessoa e ao que obriga o policial a se identificar ao preso no momento da detenção. A legislação de abuso de autoridade passou a ideia à população brasileira tratar-se de uma tentativa de intimidar, de atemorizar, de limitar a ação de investigadores e de julgadores. Eu tenho convicção de que ele sairá daqui como um instrumento para coibir a prepotência, a arrogância, o abuso que é cometido no dia a dia contra
a população brasileira. Nós sabíamos, né, que haveria uma grande dificuldade e isso se mostrou nos números. Então a gente teve ali um equilíbrio, né, em relação ao abuso de autoridade, 15 pontos mantidos, 18 rejeitados e infelizmente a conta política a gente sabe exatamente qual é. Então nós sabíamos e já havia inclusive um recado claro, né, dado por boa parte dos líderes de que não haveria manutenção do veto total. A votação dos vetos não foi concluída. Cerca de 8h30 da noite, por falta de quórum, o presidente Davi Alcolumbre encerrou a sessão. Ainda falta a análise de 9 destaques. Com isso, nem projetos de abertura de crédito extraordinário, nem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020 começaram a ser discutidos. Foi convocada nova sessão do Congresso para esta quarta-feira, às 16h. Tentei uma negociação, como eu estou fazendo em todas as reuniões do Congresso Nacional, para que os líderes possam compreender que nós estamos em setembro, indo para outubro, e não temos lei de diretrizes orçamentárias votadas. Nós temos vários ministérios que estão todos os dias sufocados com as suas despesas, aguardando a votação dos PLNs. Infelizmente, alguns congressistas não entenderam a importância de votarmos os PLNs, votarmos a LDO, porque, veja só, com a reestruturação do governo, que foi feita pelo presidente Bolsonaro, as relatorias setoriais do orçamento do Brasil ainda continuam como se o governo tivesse 33 ministérios. E o governo não tem mais 33 ministérios. Não temos como indicar os blocos, os senadores e deputados que vão ser relatores setoriais do orçamento do Brasil. Então, infelizmente, alguns senadores e alguns deputados ainda não entenderam isso. O que eu quero é liberar a pauta, votar as matérias que estão pautadas há muito tempo, mas infelizmente hoje foi mais um dia que nós não conseguimos votar. Os vetos que foram derrubados seguem para a promulgação, que deve ser feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Caso o presidente não promulgue os pontos em 48 horas, a tarefa caberá ao presidente do Senado. O senador veneziano Vital do Rego apresentou requerimento para a realização de uma série de audiências públicas para debater o Futurice, programa do governo federal que propõe alternativas para a captação de recursos pelas instituições federais de ensino superior. O senador conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá! O programa Futurice do Ministério da Educação, voltado para as universidades federais, é tema de um ciclo de audiências públicas no Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, autor de requerimento para a realização dos debates. Seja bem-vindo, senador. Obrigada Renata, pela presença. Eu que agradeço a você mais uma vez em poder dar-nos a condição de trazer à baila um assunto tão delicado, controverso, e que ainda não ganhou as repercussões devidas, até porque a pauta no Congresso é uma pauta voltada para outros assuntos, entre os quais a reforma da Previdência. Mas esse programa que está sendo proposto pelo Ministério da Educação é muito delicado, requer, como temos posto a atenção, tanto verdade é, e você menciona, um requerimento que nós fizemos para que pudéssemos, em audiência pública, que realizamos na semana passada, e diga-se, foi extremamente prestigiada pela presença de mais de 1,5 de reitores, ex-reitores de universidades federais, de institutos federais, sobre uma abordagem que, repito, ela é extremamente necessária, é candente e é atual. Senadora, a comunidade acadêmica, reitores, associação de dirigentes de instituições de ensino superior, técnicos, eles declaram não ter participado, né, da elaboração da proposta. A Comissão de Educação está realizando uma série de audiências públicas. Aconteceu já uma delas, mas outras vão acontecer também, né? O parlamento pode ser o palco desse debate sobre o futuro, e já que o projeto vai vir para o parlamento, a promessa é que ele venha em outubro para o parlamento? É fundamental, e eu creio não, eu tenho absoluta certeza para que tenhamos e venhamos a dar esse tema vazão, repercussão pública. Muitas das vezes o interesse do governo é tornar um assunto que seja um assunto antipático ou que seja um assunto que ofenda
como a mim me parece, diretamente aos interesses públicos, no caso, às universidades, aos institutos federais, quanto mais esse assunto não se torne de conhecimento a debate público, para o governo, para o Ministério da Educação, seria conveniente. Para nós, não. Nós queremos tornar esse debate... Mas o governo abriu uma consulta pública para ouvir a sociedade. Mas é aquela consulta pro forma. Ou seja, o debate, todos os reitores, reitoras e reitores, todos aqueles conselhos, sempre mencionaram como item 1, ponto 1, diga-se, em nenhum momento houve da parte deles uma indisposição, uma negação ou uma negativa para discutir a proposta do MEC. Agora, eles não foram chamados na medida da possibilidade de se fazer um debate onde as propostas apresentadas, as ideias apresentadas fossem confrontadas com o pensamento e a convicção dos que fazem as instituições federais de ensino superior e a de formação técnico-tecnológica. Tanto é que numa audiência de quase 4 horas, todos os reitores, de maneira muito equilibrada. Eu fiquei muito bem impressionado, primeiro porque trouxe-nos a nós, senadores, detalhamentos que nós não tínhamos e que a sociedade também não tem. Ou seja, a proposta, como ela se encontra de forma bruta do Futurice, assim batizado pelo MEC... Que é uma minuta de projeto, né? Ainda não é um projeto. Mas da maneira como ela está, ela alcança e violenta integralmente aquilo que o artigo 207 da Constituição Federal garante às IFs, né, as instituições federais de ensino superior, que é a sua autonomia, a sua condição de poder reger, a sua condição de poder definir, não apenas curricularmente, pedagogicamente, mas o controle daquilo, a autonomia que era reservada, ou que é reservada ainda hoje, que é algo que custou-nos tanto, né, para essa conquista, pode estar posto ou sob risco. E é isso que nós não gostaríamos, porque se tivermos em detalhamentos minuciosos, você observará que é exatamente isso. Semana passada, não, essa semana, ontem, o próprio ministro Weintraub falava sobre formas de acesso aos novos professores às universidades que aderirem, ou seja, concursos públicos deixarão de existir, e entre outras previsões que são preocupantes ao nosso ver. Senador, eu queria que a gente explicasse essa questão que o senhor fala da ameaça à autonomia, né? Porque o programa teria 3 eixos: gestão, governança e empreendedorismo. Né? E na questão da gestão, entra uma nova organização, né? As organizações sociais entrariam na gestão das instituições federais de ensino superior, né? Como é que funciona? O que diz no projeto que os reitores consideram que é uma ameaça à autonomia das universidades? Na hora que uma dessas universidades desejar aderir ao programa, você transfere por completo a organizações sociais toda a dimensão de tocar, de gerir as instituições. Você simplesmente torna reitores, conselhos, estruturas atuais como, vamos dizer, metaforicamente, uma rainha da Inglaterra. Você tem a sua presença, mas uma presença meramente protocolar, porque, afinal de contas, seriam ou serão as organizações sociais as responsáveis por estabelecer todos os rumos, todas as diretrizes. Além do mais, o futuro se fala sobre a criação de um fundo. E sobre esse tema também há muitas controvérsias. É mais de um fundo, né, mais de um fundo. O que o senhor está falando é o Fundo Soberano do Conhecimento. E a grande dúvida que nós temos, e a mim me parece, nós poderíamos estar incorrendo com esse altíssimo risco, é que a criação do fundo pode dar ao governo federal, pode dar ao Ministério da Educação a ideia de que não haveria mais necessidade de se transferir os recursos do OGU. Ou seja, não, se tem um fundo, vamos criar condições para que esse fundo possa prover as necessidades das instituições. Com isso, abre-se a mão dos recursos do OGU, ou seja, dos recursos do governo federal. Ora, se nós quisermos e constituirmos um fundo, que não tenhamos a perda das transferências dos recursos federais. Então, é outro problema que a proposta, a minuta
apresentada pelo MEC apresenta. Uma das questões que foi levantada também por uma das reitoras que participou da audiência é que o patrimônio das instituições seria revertido para esse fundo. Exato. Caso mais à frente, por exemplo, vamos dizer, olha, essa parceria ela não existe mais, as universidades ou as instituições perderiam o seu próprio patrimônio material por força de ter já vinculado a criação e a constituição desse fundo. No caso da Universidade de Brasília, ela foi criada no modelo de Darcy Ribeiro com um patrimônio imobiliário bastante vasto que ajudaria o financiamento da instituição. Exatamente. Né? E na hora em que, em tese, inclusive a reitora Márcia, se eu não estiver equivocado, lembro-me bem, ela disse um grande patrimônio. A mim me parece o maior entre as instituições federais. Esse patrimônio seria deslocado, transferido para a constituição do fundo e se porventura, por um acaso, mais à frente, houvesse o fim de um contrato de adesão entre a universidade, a UNB e uma organização social, a UNB teria perdido o seu patrimônio. Você imagina, é ilógico e incompreensível. Em relação à captação de recursos, o que o projeto apresenta, né, vários reitores consideraram que é um ponto positivo do projeto. Claro. Né? O que mudaria? Não, criar o fundo não tem problema nenhum. Você estimular as doações, até mesmo uma discussão... Aí a gente está falando de outros fundos, né? Porque ele fala do Fundo Soberano, que os reitores se posicionaram contrários, e fundos imobiliários. Imobiliários. Né? O grande problema está, Renata, na dúvida que os reitores têm, que as instituições têm, de que o governo esteja a propor essa alternativa, que é defensável, de doadores, de doações, não há dúvidas, inclusive daquilo que é produzido pelas próprias instituições. Existe uma proposta de número 24, proposta de emenda à Constituição na Câmara, que permite e destrava aquilo que é fundamental. Muito do que é produzido, até sob o ponto de vista material, não pode ser aproveitado pelas próprias instituições, não é permitido por lei. A dúvida central é se os governos ou se o governo continuará a remeter e transferir aquilo que é exigível nos dias de hoje. O que nos leva a temer é que a criação desses fundos vai liberar de uma obrigação o governo federal no tocante à manutenção do que é exigível nos dias atuais. O ministro da Educação já se posicionou e disse que as universidades públicas não deixarão de receber recursos orçamentários. Esse compromisso ele é bastante questionável, simplesmente porque o que nós estamos assistindo durante esses primeiros 9 meses de 2019 é uma tentativa de fragilizar as instituições de formação acadêmica. Os contingenciamentos, os bloqueios que estão asfixiando as academias, que estão por asfixiar as instituições federais de formação técnico-tecnológica, mostram exatamente que o governo não tem esse compromisso. Há um descompromisso para consolidar, para fortalecer as instituições numa linha que mais nos parece de preocupação de um debate ideologizado do que propriamente com aquilo que é fundamentalmente a essência de qualquer nação que queira se ver grande, que é o investimento na educação. Me perdoe, eu coloco muitas dúvidas sobre a palavra do Ministério da Educação em relação a esse tema. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.